Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos continuar aqui falando sobre a tribo de Benjamim. Quem não assistiu a parte 1, assista, certo? A gente vai continuar aqui. Então é um estudo de 49 páginas, a gente está na página 29. Então vamos lá. Habilidade especial dos benjaminitas em guerra. Conforme mencionado anteriormente, os benjaminitas são conhecidos na Bíblia pelas suas habilidades de guerreiros ferozes, com destaque a alguns guerreiros canhotos, como está lá em Juízes, capítulo 20, versículos 16 a 17. Certo? Eu vou depois ler para vocês essa passagem. Que acertavam, então, pedras com a funda com precisão de um fio de cabelo. O fato de haverem muitos canhotos na tribo de Benjamim tornou eles capazes de enganar seus inimigos, como está lá em Juízes, capítulo 3, versículos de 15 a 22, e 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 2. Além disso, os benjaminitas são retratados muitas vezes como arqueiros corajosos e habilidosos, como está lá em 1 Crônicas, capítulo 8, versículo 40, e 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 8. Note em 1 Crônicas, capítulo 8, versículo 40, que o fato de todo canhoto citado na Bíblia ser da tribo de Benjamim não significa que a tribo de Benjamim tenha apenas canhotos, obviamente, certo? E sim que tinha canhotos destros e ambidestros. Provavelmente tendo mais destros do que canhotos, obviamente, certo? Está lá em Juízes, capítulo 20, versículos 16 a 17. Eu vou ler essas passagens todas, que eu acabei de citar para vocês, porque elas são interessantes e elas são sobre a tribo de Benjamim. Então vamos lá. Então, primeira coisa aqui, ó, Juízes, capítulo 20, versículos 16 a 17. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim, da cidade 26 mil homens que tiravam a espada, afora os moradores de Gibeá, que se contaram 700 homens escolhidos. Entre todo esse povo havia 700 homens escolhidos canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra e um fio de cabelo e não erravam. Certo? Então são pessoas que são boas de tiro. Bom, agora vamos para a próxima. Juízes, capítulo 3, versículos de 15 a 22. Então os filhos de Asharel clamaram a Yahua, e Yahua lhes levantou um libertador, a Eude, filho de Gera, filho de Gemim, homem canhoto. Então Eude era o quê? Um homem canhoto. E os filhos de Yahua enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. Então Eude foi nos reis dos Moabitas lá mandar um presentinho. E Eude, o libertador aí do caso, da tribo de Benjamim, canhoto, fez para si uma espada de 2 fios, né? 2 gumes, que o pessoal fala, do comprimento de um covado, e cingiu-a por baixo de suas vestes, bem escondidinha, na sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas. E era Eglon um homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que o trouxera. Porém, ele mesmo voltou das imagens de escultura que estavam ao pé de Gibal e disse: tem uma palavra secreta para ti, ó rei. Falou, pessoal, vou embora. Tem uma palavra secreta para ti, ó rei. O qual disse: cala-te, fique quieto, cala a boca. Falou para Eude. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. Porque ele falou: vamos todo mundo embora aí, que eu vou ouvir um segredo aqui. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: tenho para te dizer uma palavra de Elohim. Levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda, tirou a espada de sobre sua coxa direita e cravou no ventre, de tal maneira que entrou até o cabo após a lâmina, e a gordura encerrou a lâmina lá dentro, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento. Uau! Tipo assim, ele matou o rei Moabita. Okay? No palácio do rei Moabita, ele foi lá e matou o rei Moabita com a mão esquerda. Bom, tem essa outra passagem, 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 2. Essa de Juízes, pessoal, do capítulo 3, versículos de 15 a 22, você pode continuar lendo na sua Bíblia aí, que você vai olhar assim, nossa! Depois, assim, foi um massacre ainda. Tipo, Israel se libertou ali, né? E Asharel se libertou ali, foi uma maravilha, mas vocês leem aí depois separado. Vamos lá. Agora, 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 2. Estavam armados de arco, e usavam tanto a mão direita como a esquerda em atirar pedras e em atirar flechas com arco. Eram irmãos de Shaul, benjaminitas.
tanto à esquerda quanto à direita, ambidestros, né? E depois, 1 Crônicas, capítulo 8, versículo 40. E foram os filhos de Ulão, homens, heróis, valentes e flecheiros destros, nesse caso destros. E tiveram muitos filhos e filhas, filhos de filhos, 150. Todos estes foram dos filhos de Benjamim. De novo, homens valentes, guerreiros, ferozes como os lobos. Esse aqui, 2 Crônica, capítulo 14, versículo 8. Tinha Asa um exército, Asa, né, o rei, né? Um exército de 300 mil de Arudá que traziam pavês e lança. E 280 mil de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos estes eram homens valentes. Sempre que eu vou falar de Benjamim é assim, homens valentes, né? Depois, 1 Crônicas, capítulo 12, versículo de 1 a 2. Diz assim: Estes, porém, são os que vieram a Davi, em Ziclag, estando ele ainda escondido, por causa de Shaul, filho de Quis, e eram dos valentes que ajudaram na guerra. Estavam armados de arco e usavam tanto a mão direita quanto a esquerda, em atirar pedras e em atirar flechas com arco. Eram irmãos de Saul, benjaminitas. De novo, a mesma questão de tiro, de mira, boa mira dos benjaminitas. Ok, valentes. Os descendentes agora de Benjamim na atualidade. Vamos lá. Como comentado anteriormente, a gente já comentou na parte 1 do vídeo, alguns estudiosos dizem, aí no caso, que os vikings são descendentes da tribo de Benjamim. Isso pode até ter um fundo de verdade. Pode até ter, eu não acredito. Pode até ter um fundo de verdade. Tem alguma explicação aí. Eu não acredito, pessoal. Tá? Dos meus estudos, eu já ouvi sobre esses estudos, eu já vi esses estudos, e o que eu entendo não é isso. Tá? Porém, o que melhor se tem mapeado em termos de cultura e geografia, não é nada de viking, não. São as pessoas que saíram de Ashael e foram para o norte da Índia e parte do Afeganistão e posteriormente viajaram para o oeste e noroeste, chegando à Romênia, cujo nome correto é România, certo? Tanto na língua romena como em inglês se chama România. Na România, né, lembre-se que eu estou grifando Roma aqui, porque o pessoal põe Roma em qualquer lugar, mas o nome de onde está Roma, né? Veja bem, tem um país que chama Itália, tá bom? E lá tem uma cidadezinha que chama Roma. O pessoal fala assim, a carta é para os romanos daquela cidadezinha Roma. Tem um país muito maior que a Itália, gigantesco, que chama România, certo? Gigantesco, existe até o dia de hoje. Aí o pessoal fala assim, Paulo não estava escrevendo para aquele país enorme, cheio de descendente das tribos principalmente Benjamim. Não, ele está escrevendo para aquela cidadezinha, Roma, lá na Itália. Não, ele estava escrevendo para România, ok? Meu ponto de vista. Um monte de gente discorda, meu ponto de vista. Mas tudo bem. Na România, esse povo da tribo de Benjamim ficou conhecido então como ciganos ou romanis. Os ciganos, então, foram espalhados lentamente entre todas as nações da Europa, tendo uma concentração principal no norte da Espanha e de Portugal. O grupo do norte da Espanha, próximo a Portugal, foi escravizado, perdeu toda a sua cultura e posteriormente foi liberto, sendo então conhecido como castelhanos. Conforme comentado anteriormente, será realizado um estudo específico sobre os ciganos, os castelhanos e outros grupos vindos da Europa, os quais saíram da Europa e foram principalmente para a América do Sul. Embora os benjaminitas e pessoas de outras tribos de Ashael chegaram em todo o Brasil, as imagens mais clássicas e preservadas vêm dos gaúchos, né? Os quais preservaram vestimentas parecidas com as dos ciganos da România, né? Além de tradições comuns aos dois povos. Note que uma das festas de Yahweh é a Sukkot, né? Ou festa dos tabernáculos, onde as pessoas convivem em tendas e fazem churrasco ao longo de uma semana. A Semana Farroupilha, comemorada no Rio Grande do Sul, celebrada pelos gaúchos, ocorre no mesmo período de Sukkot. Às vezes os dias são exatamente os mesmos dias de Sukkot. Dura 7 dias, os gaúchos ficam fazendo o quê? Eles ficam em barracas montadas fazendo churrasco durante 7 dias. Exatamente igual a festa do Criador. Eles fazem isso porque eles pensam que é a Semana Farroupilha e tal. Eles fazem isso porque é uma cultura mais antiga que eles nem sabem a origem. E não conseguiram remover essa cultura dos gaúchos. Tá? Mesmo assim, isso não significa que todos os gaúchos são da tribo de Benjamim.
visto que junto com Benjamim também tinha a tribo de Levi. Então penso que tem muito gaúcho que sim é da tribo de Benjamim, e tem muito gaúcho que é da tribo de Levi também. E eu penso que tem Benjamim espalhado pelo país inteiro, certo? Tudo bem. Que em geral, então, era a tribo mais preparada, né, a tribo de Levi, para como os assadores de carne devido ao trabalho no templo do Criador Yahweh em Jerusalém. De fato, hoje os benjaminitas podem ser encontrados no Afeganistão, na România e diversos países europeus e também em grande parte do Brasil. E no Afeganistão continuam lá, pessoal. Eles continuam falando que são descendentes do rei Shaul. Ou seja, eles são benjaminitas, certo? E o pessoal vai lá e... os caras são maus, etc. Não são maus nada. Eles têm a tribo deles. Os caras vão mexer na tribo deles, vai ter problema, entendeu? Mas entre eles ali, eles são bastante leais. Então, eu já mostrei para você essa imagem aqui dos ciganos, certo? E já mostrei dos gaúchos, né? A roupa muito parecida, inclusive. A saia das prendas bem longas, das moças, tudo isso aí, tudo bem. Vamos lá. Agora as tradições rabínicas sobre Benjamim. Sempre é bom desconfiarmos de tradições rabínicas, né? E nem tudo que é dito pode ser levado como verdade absoluta, pois são tradições orais, porém algumas tradições rabínicas sobre a tribo de Benjamim são no mínimo curiosas e por isso eu vou colocar uma aqui. A tradição rabínica conta que na travessia do Mar Vermelho, todas as tribos ficaram em desespero, com exceção de uma tribo, a tribo de Benjamim, que confiou no Criador Yahweh e pulou no mar. Além disso, segundo a tradição rabínica, a tribo de Benjamim, que é a tribo do filho mais novo de Jacob, era a tribo mais confiante em Yahweh. Então ela foi lá, a primeira pessoa que jogou no mar ali era da tribo de Benjamim. A tribo dá luz da profecia de Ashiarro, ou Aias. Né? Ashiarro é o nome que está na Bíblia Sefer para Aias, né? O profeta Aias. Para analisar a profecia de Ashiarro, vamos utilizar 1 Reis, capítulo 11, versículos de 9 a 13, e também versículos de 28 a 37, ok? São dois trechos. O primeiro trecho está aqui e o segundo está aqui. Eu vou ler os dois trechos inteiros, tá bom? Então vamos por partes. Então diz assim: pelo que Yahweh se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Elohim de Asharel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Apareceu 2 vezes para o Salomão. Salomão desviou o coração. E acerca desse assunto, lhe tinha dado ordem que não o seguisse a outros deuses, porém não guardou o que Yahweh lhe ordenara. Assim disse Yahweh a Salomão, pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino. Rasgará o reino estava inteiro, as 12 tribos. Estava no comando de Salomão, as 12 tribos, ok? E darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não farei isso por amor do teu pai Davi. Né? Da mão de teu filho rasgarei, ou seja, da mão do filho do rei Salomão. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho. Teu filho terá uma tribo a mais. Ó, vou te dar uma tribo para o seu filho. Por amor do meu servo Davi, e por amor a Jerusalém que tenho escolhido. Que tribo ele vai dar para Yahudá? Vamos ver. Depois continua assim. E o homem Jeroboão era forte e valente. E vendo Salomão a este jovem, que era laborioso, ele o pôs sobre todo o cargo da casa de Iosef. Certo? O reino do norte depois. Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, Ashiarro, ou Aias, o profeta de Siló, encontrou no caminho, e ele estava vestido com uma roupa nova, e os dois estavam sós no campo. E Ashiarro pegou na roupa nova que tinha sobre si, e a rasgou em 12 pedaços, representando as 12 tribos. E disse a Jeroboão: toma para ti 10 pedaços. Porque assim diz Elohim de Asharel, o Elohim de Asharel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo. Por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos, diz Yasharel. Então, ele, das 12 pedacinhos, ele deu 2 pedacinhos para ficar com o filho de Salomão. Os outros 10 vai ficar com o reino do norte, certo? E depois continua. Porque me deixaram
E se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus dos Moabitas, a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos, para fazer o que é reto aos meus olhos, e saber os meus estatutos e os meus juízos, como Davi seu pai. Porém, não tomarei nada deste reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi meu servo, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão do seu filho tomarei o reino, e darei a ti as 10 tribos dele. E o seu filho darei uma tribo. Então a tribo que ele já tem, que é Yahudá, e mais uma tribo. Que tribo é essa? Vai vendo. Para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém. Então presta atenção. Ele já tem Yahudá. Vai dar mais uma tribo. Qual que é a tribo? Ó. Darei uma tribo. Para que Davi, o meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém. A cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. E te tomarei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. E serás rei sobre Yasharel. Ok. Essa profecia de Yashiarro, que foi cumprida, nos traz algum entendimento adicional sobre a tribo de Benjamim. Durante a divisão do reino de Yasharel em 2 nações, a nação do norte, que era chamada de Yasharel, e a nação do sul, que é chamada de Yahudá, ou Judá, né? Devemos perceber e lembrar que, na verdade, havia 13 tribos, né? Em Yasharel. Se você contar as duas meias tribos de Yosef, né? Efraim e Manassés. Tudo bem. Quando Jacob estava prestes a morrer, ele fez dos seus 2 filhos, Yosef, né? Para quem não lembra, seus titulares na primogenitura. E os adotou como seus próprios filhos, em vez de considerá-los seus netos. E fez essas 2 tribos iguais umas às outras tribos de Jacob. Ele disse assim, né? Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, falando para Yosef, José do Egito, né? Antes que eu viesse a ti no Egito, são meus filhos, são meus. Efraim e Manassés serão meus como Ruben e Simeão. Está lá em Gênesis 48, versículo 5. Tudo bem. Outro ponto que devemos dar atenção para entender a profecia de Yashiarro é sobre a tribo de Levi. Os levitas eram uma tribo que pertencia a Yahua e não tinham herança na terra, certo? Ou seja, nunca houve herança em uma terra para a tribo de Levi em Yasharel. Eles não tinham herança na terra, e isso pode ser confirmado em Números, capítulo 3, versículo 41, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 8, e Josué, capítulo 18, versículo 7. Eles não tinham terra, os levitas. Assim, quando o reino se dividiu e Yahua deu as 10 tribos a Jeroboão, conforme está na profecia de Yashiarro, isso significa as tribos que tinham terra, não a tribo de Levita, né, dos levitas. Como os levitas não tinham terra, eles foram espalhados por toda Yasharel, como podemos ver em Gênesis capítulo 49, versículo 7, inclusive ficou na parte norte e parte sul depois, tá? Tudo bem, essa parte eu não vou ler para vocês, eu já comentei todos os trechos, e continuando. Com esse entendimento, podemos retornar à análise da profecia de Yashiarro e vamos traçar a história do reino dividido de Yasharel, o reino do norte, que é Yasharel, e o reino do sul, que é Yahudá. Então, o reino dividido ficou Yasharel ao norte e Yahudá ao sul. Tudo começa após a morte de Salomão, quando o reino foi entregue ao seu filho Roboão. Porém, devido a uma intransigência de Roboão, né, tá lá em 1 Reis, a gente inclusive vai ler, capítulo 12, versículos 15 a 24, sobre a pesada carga de impostos, as 10 tribos do norte seguiram Jeroboão como rei do norte, certo? Então o que aconteceu é isso aqui que eu vou ler para vocês, é uma história assim, puxa vida, difícil, né? Mas vamos lá. Foi assim, ó. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, né? Porque esta revolta vinha de Yahua, para confirmar a palavra que Yahua tinha falado ao ministério de Yashiarro, profeta de Siló. Então o povo estava pedindo o quê? Estava pedindo que, falando o seguinte, ó, o seu pai, Salomão, fez muitas obras e cansou o povo. Agora a gente quer um pouco de descanso, a gente quer menos obras, né? Mas ele não deu ouvido. Tudo bem. Então o que aconteceu foi, criou essa divisão. O pessoal do norte falou, você não quer acalmar um pouco aí, né, a construção das coisas, então a gente vai se dividir. Mas isso era já uma profecia, então ia acontecer. Tudo bem. Vendo, pois, que Yasharel, que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe
o povo a responder dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Yashael, prove agora a tua casa, ó Davi. Então Yashael se foi às tuas tendas. No tocante, porém, os filhos de Yashael, que habitavam nas cidades de Arudá, também sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos, e toda Yashael, e apedrejou. E Yashael apedrejou lá o cara que ele mandou. E ele morreu, mas o rei Roboão se animou a subir ao carro para fugir para Jerusalém. Assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. Então foi quebrada a confiança e ficou a casa de Davi e Arudá, e o Yashael ficou para cima. Pois bem, sucedeu que, ouvindo todo o Yashael que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação e fizeram rei sobre toda Yashael. Né? E ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Arudá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Arudá e a tribo de Benjamim. 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Yashael, para restituir o reino de Roboão, filho de Salomão. Porém, veio a palavra de Elohim a Semaias, homem de Elohim, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Arudá, e a toda a casa de Arudá e Benjamim, e o restante do povo, que são os levitas, dizendo: assim diz Yahweh, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Yashael. Volte cada um para sua casa, porque eu é que fiz essa obra. Eu que fiz essa obra. E ouviram a palavra de Yahweh e voltaram segundo a palavra de Yahweh. Pois bem, então, em 1 Reis, capítulo 12, versículo 17, que está aqui em cima, né, como a gente já viu, certo? Versículo 17 está aqui: no tocante, porém, os filhos de Yashael que habitavam nas cidades de Arudá, também sobre eles reinou Roboão. Vamos lá. Então, nesse tocante, Roboão reinou sobre os israelitas em algumas cidades de Arudá. Essas pessoas eram da tribo de Benjamim também. A própria Jerusalém estava no território de Benjamim. Como está lá em Josué, capítulo 18, versículo 28, Jerusalém está no território de Benjamim. Está lá em Josué. Visto que o trono de Davi estava em Jerusalém, a semente de Davi governou sobre o que foi chamado de reino de Arudá, consistindo o reino de Arudá e Benjamim, as duas tribos. Agora ambas com um só nome, Arudá. E quando Roboão veio a Jerusalém, então reuniu toda a casa de Arudá com a tribo de Benjamim. Tá aqui, ó, reuniu tudo, a casa de Arudá com a tribo de Benjamim. 180.000 homens escolhidos valentes, para pelejar contra a casa de Yashael, para reconduzir o reino a Roboão, filho de Salomão. Tudo bem. No trecho de 1 Reis, capítulo 12, versículos 22 a 24, vemos claramente que a tribo de Benjamim está ao lado da tribo de Arudá e que após essa passagem da divisão de Yashael, Arudá e Benjamim passaram a ser vistas apenas como o reino de Arudá. E o restante da tribo do norte passaram a ser chamados de Yashael, certo? E a tribo do sul, Arudá. Então vamos ler esse trecho aqui, ó. Porém, então veio a palavra de Elohim a Semaias, homem de Elohim, dizendo que: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Arudá, e a toda a casa de Arudá e Benjamim, e ao restante do povo. Quem é o restante do povo? São os levitas, que estão dispersos dentro da parte de Benjamim e Arudá, dizendo: assim diz Yahweh, não subireis nem pelejareis contra os vossos irmãos, os filhos de Yashael. Volte para cada um para sua casa, porque eu é que fiz essas obras. E ouviram a palavra de Yahweh e voltaram segundo a palavra de Yahweh. Pois bem. Agora, voltando à profecia de Yashael, vemos que ela se cumpriu em questão da divisão, certo? Dividiu realmente os reinos, né? Ficou 10 tribos para um lado, 2 para o sul. Tudo bem. 10 para o norte, 2 para o sul. Tudo bem. Então, se cumpriu, né, a profecia quando mencionou as 12 peças da roupa. E na mesma profecia foi dito que o Criador Yahweh daria uma tribo a Salomão. Salomão já é da tribo de Arudá. E ele reinou sobre Arudá e sobre Yashael, sobre as 12 tribos. Que se juntou a Arudá, então elas se juntaram, né? Se juntaram a Arudá para se tornar uma nação. Dentro desse contexto,
Quem é essa tribo citada em 1 Reis, capítulo 11, versículo 36, que foi dada à descendência de Salomão? Foi a tribo de quê? De Benjamim. Diz assim: o seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Ok. Note que essa passagem de 1 Reis, capítulo 11, versículo 36, foi cumprida porque o templo estava em Jerusalém. Olha só, uma lâmpada diante de mim em Jerusalém. Então essa passagem foi cumprida porque o templo estava em Jerusalém. E Jerusalém era da tribo de Benjamim. E o templo sempre tinha luz 24 horas por dia, durante 7 dias da semana. Desta forma, Davi sempre teve luz diante de Yahweh em Jerusalém. Desta forma, podemos dizer que Benjamim pode ser classificada como a tribo da luz, ou a tribo da iluminação, de onde posteriormente viriam grande parte dos apóstolos do Messias Yahushua HaMashiach, certo? Que ia espalhar a luz, né? Aqui terminamos então a análise da profecia de Yashiarro com foco na tribo de Benjamim. Pois bem, agora, a primeira reconstrução do templo de Jerusalém. Após a destruição do primeiro templo, o mesmo foi reconstruído, e uma pergunta que sempre passa desapercebida é: quais tribos reconstruíram o templo de Jerusalém? Né? Segundo o testemunho de Esdras, Yahweh despertou o espírito do rei Ciro, que então permitiria aos israelitas reconstruírem o templo. Está lá em Esdras, capítulo 1, versículos 2 a 5. Sendo enviado às tribos de Arudá, Benjamim e os levitas, as quais reconstruíram o templo. Então a gente vai ler essa passagem aqui, tá bom? Vamos lá. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: Yahweh Elohim dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Arudá. E Arudá, então, somando Benjamim com Arudá, certo? Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Elohim, no caso, Elohim, com ele, e suba a Jerusalém, que está em Arudá, e edifique a casa de Yahweh Elohim, de Yashael, e ele, o Elohim, que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás de algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Elohim, que está em Jerusalém. Então se levantaram os patriarcas de Arudá e Benjamim. Quem se levantou? Patriarca de quem? De Arudá e Benjamim. E os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito de Elohim despertou para subirem e edificar a casa de Yahweh, que está em Jerusalém. Então o segundo templo foi construído pelos patriarcas, pelo pessoal da tribo de Arudá, Benjamim e levitas. Um estudo cuidadoso do livro de Esdras revela claramente que os israelitas mencionados eram apenas das tribos de Arudá, Benjamim e Levi, que constituíam o reino do sul, né, Yahudá. De fato, depois que Yahudá foi para o cativeiro, um contingente de benjaminita voltou com os Yahudins para reconstruir o templo de Jerusalém. Está lá em Esdras, capítulo 1, versículo 5, Neemias, capítulo 11, versículos 3 a 4. As escrituras, especialmente os livros de Esdras e Neemias, e o brilhante historiador Flávio Joséfo, nos dizem que alguns voltaram do cativeiro para Jerusalém, mas muitos ficaram para trás. Diz assim, Neemias, capítulo 11, versículos 3 a 4. E estes são os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Arudá, habitou cada um na sua possessão e nas suas cidades. E Asharel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos do servo Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns filhos de Arudá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Arudá, Ataias, filho de Uzias, filho de Zacarias, filhos de Amarias, filho de Cefatias, filho de Malalel, dos filhos de Pérez. Tudo bem. Agora vamos lá. Em Esdras, capítulo 10, versículo 5, o profeta Esdras chama toda Yashael, certo? Para fazer um juramento. Porém, de fato, só uma parte de Yashael tinha voltado para a terra. E desta forma, em termos, quando diz assim, toda Yashael, encontrado nessa passagem, é sobre os israelitas que estavam lá naquele momento. Note que em Esdras, capítulo 10, versículo 9, é detalhado quem se reuniu para aquele juramento, que foram Yahudá e Benjamim, os quais naquele momento representavam então toda Yashael, ok?
Então vamos ver essas duas passagens. Esdras, capítulo 10, versículo 5. Diz assim: Então Esdras se levantou e juramentou os chefes dos sacerdotes e dos levitas e toda Yasharal de que fariam conforme a esta palavra. E eles juraram. Mas quando diz toda, é todos que estão presentes. Quem estava presente? Diz assim, Esdras, capítulo 10, versículo 9. Então, todos os homens de Arudá e Benjamim, em 3 dias se reuniram em Jerusalém. Era o 9º mês, aos 20 dias do mês. E todo o povo se assentou na praça da casa de Yahua, tremendo por este negócio e por causa das grandes chuvas. Então quem estava lá? Arudá e Benjamim e os levitas. Desta forma, desenvolve-se o entendimento de que nos últimos dias os seguidores do Messias com as bênçãos tribais serão as pessoas que Yahua voltará a usar para reconstruir seu templo. Note que, mesmo no acampamento do tabernáculo, Benjamim deveria proteger o tabernáculo junto com seus irmãos Efraim e Manassés. E Arudá era a tribo avançada, que conduzia Yasharal na guerra. Então, espera-se que essas passagens sejam indicativos da importância da tribo de Benjamim no final dos tempos também. Agora, as tribos usadas pelo Messias em seu tempo. Vamos lá. Vai esquentando, pessoal, ainda está esquentando. A gente não chegou no final, estamos na página 39 de 49. Falta bastante coisa ainda. Dentro dessa confusão toda, no retorno das tribos para a restauração do segundo templo, onde Benjamim foi parar nessa terra prometida. Bom, o profeta Neemias revela que Benjamim habitava ao norte de Arudá. Está lá em Neemias, capítulo 11, versículos 31 e 35. Embora o território de Benjamim ficasse ao norte da porção de Arudá e adjacente a ela, com o passar do tempo, à medida que a população aumentava, os benjaminitas se espalharam ainda mais ao norte, num local chamado Galileia, uma extensão de terra muito maior além dos samaritanos. Enquanto Arudá se expandiu para um pequeno pedaço do território original de Benjamim, além de manter a sua própria porção. Então um se expandiu para um pouco para Benjamim e Benjamim foi junto lá para Galileia. Assim, nos dias que o Messias andou pela terra, encontramos a Palestina dividida em 3 províncias, que são a Judéia do Sul, onde habitava a tribo de Arudá, os verdadeiros judeus, né, que seriam os Yahudins, Samaria, no meio, ocupada pelos samaritanos, e a Galiléia, no norte, habitada pela tribo de Benjamim, que eram então chamados na época de Galileus. Então diz assim, Neemias, capítulo 11, versículos 31 a 36. E os filhos de Benjamim habitaram desde Geba, em Micmas, Aia, Betel e nos lugares da sua jurisdição, em Anote, em Nobe, em Ananias, em Razor, em Ramá, em Gitaim, em Hadid, em Zeboim, em Nebalate também, né? E Lode e em Nono, no Vale dos Artifícios. E alguns dos levitas habitaram nas divisões de Judá, Arudá e Benjamim. Bom, aqui está um mapinha, a gente já vai ver ele, né? Mas vamos continuar aqui. O Messias Yahushua HaMashiach era da tribo de Arudá, certo? Da tribo de Judá, o leão da tribo de Arudá. Está lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, e João, capítulo 4, versículo 9. E a Bíblia diz que, abre aspas, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, os Yahudins de Arudá, de Judá, não receberam. Quem recebeu ele, então? Vamos ver. Então, lá em João, capítulo 1, versículo 11. Os Yahudins de Arudá, os judeus, né, no caso, que a gente chama de Yahudim, o rejeitaram. Mas os galileus ao norte o receberam com alegria. E ele passou a maior parte do seu ministério pregando aonde? Na Galileia, na terra de Benjamim. Então, quando a gente vê aqui, a gente vê aqui o Egito, né? Tá aqui, A gente vê a Pérsia aqui, da onde o pessoal saiu para reconstruir o segundo templo. A gente vê aqui a Judéia, certo? Para onde foi Judá. E a gente vê aqui Benjamim indo para onde? Para Galileia, né? Então, quando a gente fala de Galileu, na verdade, a gente está falando de benjaminita, tá? Tudo bem, vamos lá. Algo, no mínimo, curioso é que todos os apóstolos, os 12 apóstolos, eram benjaminitas, com exceção de um, Judas Iscariote, da tribo de Arudá, né? Como evidenciado em Atos, capítulo 2, versículos de 4 a 7, os discípulos do Messias eram, em sua maioria, da tribo de Benjamim. Nessa passagem fica claro a presença dos Yahudim, tribo de Arudá, e o questionamento dos mesmos sobre as falas dos galileus, que não eram da tribo de Arudá,
e sim da tribo de Benjamim. Então diz assim, ó, vamos lá, Atos capítulo 2, versículos de 4 a 7. E todos foram cheios do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando Yahudins, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo dos céus. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão. Estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? E quando está falando de galileus, então a gente está falando de quem? Dos benjaminitas. Bom, na época do Messias, muitos sabiam a diferença entre os Yahudins de Yahudá e os benjaminitas. Quando Pedro negou o Messias, ele era benjaminita, Pedro, alguém lhe disse, certamente tu és um deles, pois tu és galileu, e tua fala concorda com isso, o sotaque dele, o sotaque. Está lá em Marcos capítulo 4, versículo 70. Nesse caso, a fala de Pedro, né, o sotaque, e a aparência dele era diferente dos Yahudins da tribo de Yahudá, visto que o povo de Benjamim se parecia mais com o seu irmão Iosef, certo? Lembra-se? Efraim e Manassés vem de Iosef, José do Egito, certo? Iosef. O irmão direto de Benjamim, né, da mesma mãe Raquel, né, eles têm a mesma aparência. Mas os irmãos da outra mãe, Lia, né, no caso Yahudá, era diferente, então tinha característica diferente, então eles conseguiam se identificar, né? Tudo bem. Então continua aqui, ó. Então se parecia mais com Iosef, filho da sua mãe Raquel, do que com Yahudá. Tudo bem. A gente não vai ler essa passagem porque todo mundo já entende aí, né? E aí continua. O dicionário da Bíblia do Templo, sobre o título Galileia, afirma que os 11 apóstolos escolhidos pelo Messias, ou seja, todos eles, né, exceto Judas Iscariotes, a gente vai entender porque eu estou falando 12, se eu estou falando todos eles exceto Judas, espera um pouquinho, por que não 11, né? A gente vai chegar nesse ponto. Todos exceto ele, o Judas Iscariote, eram galileus. E que os termos benjaminitas e galileus, está lá no dicionário da Bíblia do Templo, eram sinônimos, tá? Benjaminita e Galileu a mesma coisa. Mas no final das contas, o lugar de Judas Iscariotes, que perdeu, né, acabou sendo preenchido por um outro benjaminita. Ou seja, portanto, no final, os 12 apóstolos escolhidos realmente eram galileus, ou seja, eram benjaminitas, conforme declarado em Atos capítulo 2, versículo 7. Além disso, o apóstolo Paulo também dizia que era da tribo de Benjamim, conforme está lá em Romanos capítulo 11, versículo 1 e Filipenses capítulo 3, versículo 5. Olha só, Paulo, Romanos capítulo 11, versículo 1, diz assim, digo, pois, porventura rejeitou Elohim o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ele fala com todas as letras. Depois em Filipenses capítulo 3, versículo 5, o apóstolo Paulo, Shaul, diz assim, circuncidado no 8º dia, da linhagem de Ashrael, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, diz o apóstolo Paulo, certo? Além disso, vamos lá, o povo de Benjamim, ele foi emprestado a Yahudá e fazia parte do reino de Yahudá, que é o reino do sul, e portanto eram chamados de Yahudins, eram chamados de judeus nacionalmente. Mas, hereditariamente, eles não eram Yahudins, eles eram benjaminitas. Como podemos ver agora, Yahweh escolheu a tribo de Benjamim para levar a luz do Evangelho, por amor do Messias Yahushua HaMashiach, a semente de Davi, para toda Yashrael, e foi distribuído no mundo essa luz. Vamos lá, agora Benjamim da identificação de Yosef no Egito e do Messias no final dos tempos. Agora é hora de tremer, certo? Vamos lá, olha só. Todos conhecem bem a história de Gênesis 42, certo? Quando houve uma fome na terra, os filhos de Jacob eles foram para o Egito buscar alimento. A história continua em Gênesis 43, com os filhos de Jacob retornando ao Egito mais uma vez para comprar mais grãos. Quando então, em Gênesis 44, o irreconhecível Iosef, José do Egito, irreconhecível. Por que irreconhecível? Porque ele era irmão dos que estavam indo lá. Só que ele estava sem bigode, sem barba, porque os egípcios raspavam a barba, cortavam careca, usavam aquelas coisas ridículas.
E o nome dele foi mudado também. Ele não era mais chamado de Yosef, ele é chamado de Zefanat Paneia. E tinha um outro nome. Parecia um pagão, estava vestido de pagão, mas era um israelita. Vestido de pagão ali, Yosef, certo? Ele estava irreconhecível em Gênesis 44. Então, ele era chamado no Egito de Zafenat Paneia. Ele resolve testar os seus irmãos, colocando sua taça de prata no saco de Benjamim. A sacola de Benjamim colocou a taça de prata. E propõe detê-lo. Mas Yahudá, o irmão Yahudá, faz uma oferta para ser o seguro de Benjamim. Apenas para que Benjamim possa voltar ao seu pai Jacob. Certo? O drama continua em Gênesis 45. Quando Yosef mostra sua verdadeira identidade aos irmãos. Então vamos ver essa passagem aqui, que essa passagem aqui é tremenda. Vamos dar uma olhada. Olha só. Vamos ver aqui, Gênesis 45, versículos de 1 a 15. Se você quiser pegar sua Bíblia e acompanhar, tá na hora de tremer. Olha só isso aqui. Então Yosef não podia se conter diante de todos os que estavam com ele. Não podia se conter. Ele viu o irmão Benjamim ali, não podia se conter. E clamou: fazei sair daqui todo o homem, e ninguém fique com ele. Quando Yosef se deu a conhecer então aos seus irmãos. Saiu todos os egípcios e ele se deu a conhecer aos irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, chorando, soluçando de choro. E a casa do faraó ouviu. E disse Yosef a seus irmãos: eu sou Yosef, vive ainda o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmos diante de sua face. E disse Yosef a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou Yosef, vosso irmão, a quem vos vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçai, nem vos pese aos olhos, porque por me haverdes vendido por lá. Não fique chateado por ter me vendido. Porque para a conservação da vida, Elohim, o Yahweh, me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Elohim me enviou diante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, para guardar-vos em vida para um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Elohim, que tem me posto por chefe de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente de toda a terra do Egito. Apressai-vos, e subi a meu pai, e dizei-lhe: assim tem dito o teu filho Yosef. Elohim me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, e não te demores, e habitarás na terra de Goshen. Estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo que tens. E ali te sustentarei, porque ainda havia 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo que tens. E eis que vossos olhos, e os olhos de... Olha só, e vossos olhos, e os olhos de meu irmão Benjamim, irmão da mesma mãe no caso, veem que é minha boca que vos fala. E fazei saber a meu pai, e pai, para toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos, e fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também o seu pescoço. E beijou a todos seus irmãos, e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. Gênesis. Então vamos ver aqui, tem 2 partes importantes aqui. Yosef estava durão, certo? Viu os irmãos irem, voltarem, estava bravo. Testou os irmãos, né? Testou os irmãos. Ele sabia que eles iam voltar, porque a fome ia durar 7 anos, né? Então ele sabia o que estava acontecendo. Ele viu eles voltarem, né? Então, o que acontece é o seguinte. Yosef vê Benjamim. Dessa segunda vez, ele vê Benjamim. Ele não aguenta, ele não consegue se segurar. Os irmãos pensavam que aquele ali era um egípcio, mas quando ele vê Benjamim, o coração dele não aguenta. Ele vai, então, divulgar isso pro irmão de mãe, né? É o mesmo pai, mesma mãe. Yosef e Benjamim. Mas tem uma outra figura importante aí, que é o seguinte. Quando Yosef ainda não é Yosef, tá lá como um pagão egípcio, parece, tô bravo e tudo mais, ele diz assim: Benjamim fica aqui preso, né?
Ele queria ficar com o irmão dele, inclusive. E Yahudá, o irmão dele, diz assim: eu fico no lugar do meu irmão preso. Ou seja, Yahudá se entregou como sacrifício ali, percebe? Olha que bonito isso. Mas vamos ver isso aqui, olha. Diz assim, nessa passagem emocionante de Gênesis 45, versículos de 1 a 15, Yosef se revela aos irmãos após ver Benjamim, o qual é abraçado antes de todos os outros irmãos. O primeiro irmão abraçado por Yosef é Benjamim. A presença de Benjamim provocou a revelação de Yosef, que estava totalmente desfigurado do padrão israelita, ou seja, sem barba, com roupas pagão lá do Egito, um nome pagão irreconhecível e no meio dos pagãos. E Yosef é uma prefiguração nas escrituras do nosso Salvador. Né? Uma prefiguração, não estou dizendo que é equivalente, é uma prefiguração do nosso Salvador, o Messias, Yahushua HaMashiach. E a bênção de Benjamim pode fazer parte da futura revelação de Yahushua HaMashiach a toda Yasharel no tempo do fim, né? No fim dos tempos. Bom, o que espera os benjaminitas nessa época é que eles devem assumir o encargo de pregar o evangelho verdadeiro aos Yahudins para que possam receber Yahushua HaMashiach como o seu Messias e o seu Senhor e o seu Salvador. Essa é uma atividade para os benjaminitas. A lição escatológica final. Em Gênesis 45, versículos de 1 a 15, que a gente acabou de ler, e você pode ler de novo, que tipo assim, eu quando leio sozinho dá vontade de chorar. É uma passagem muito bonita. Benjamim foi garantido pela vida do seu irmão Yahudá, o qual se entregou a Zafenat Paneia, o então desconhecido Yosef, para manter Benjamim em segurança. Yahudá se entrega para manter Benjamim em segurança. O que foi uma prefiguração de Yahudá como um tipo de cordeiro sacrificial também, certo? Se sacrificando ali no caso pelo irmão. Por outro lado, Yosef também aparece na história como uma prefiguração do futuro rei, o Messias, que não pôde conter-se em se revelar, né, ao seu irmão amado Benjamim, fazendo com que ele então se revelasse a todos os seus irmãos e não apenas a Benjamim. Isso nos leva a acreditar que a tribo de Benjamim ajudará a revelar o Messias e Yahushua a todo o resto do mundo no final dos tempos, como já é feito desde o tempo dos apóstolos. Né? Agora, a gente está quase encerrando aqui, pessoal, a gente vai falar sobre grandes personalidades da tribo de Benjamim. Nas escrituras, são mostrados pelo menos 4 pessoas importantes que vieram da tribo de Benjamim, embora essa fosse a menor das 12 tribos de todas, né? Tá lá em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 21. Benjamim, ó, tribo pequenininha, porque quase foi extinta em um momento. E mesmo assim temos 4 personagens bíblicos aí na Bíblia, certo? Pois bem. Então, como é que a gente sabe que era a menor tribo? Tá lá em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 21. Diz assim, ó. Então respondeu Shaul e disse: porventura não sou filho de Benjamim, da menor das tribos de Asharel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas como semelhantes palavras, né? Quando ele foi ali para ser ungido como rei, né? Shaul, ou seja, está falando que ele era da menor tribo, da menor família. Né? Mas, então, mesmo sendo uma tribo tão pequenininha, saiu pessoas importantes. Como quem? Vamos lá. Eude, um grande guerreiro canhoto que libertou Yasharel de Moabe. A gente já viu. Foi com a mão esquerda, pegou na coxa direita a faca e matou o rei Moabita. Próximo, Shaul. Né, o rei Saul, rei Shaul. Primeiro rei de Yasharel foi um benjaminita. Olha só. Depois, Mordecai, o qual enquanto os israelitas estavam cativos na Pérsia, Yahua o usou junto com a rainha Hadassa. O nome dela você vai ver como rainha Esther. O nome dela em hebraico de Esther é Hadassa, certo? Você vai ver como a rainha Esther, a rainha Hadassa. Então Mordecai junto com a rainha Hadassa, certo? Para libertar os Yahudins da morte. Tanto Mordecai como a rainha Hadassa eram da tribo de Benjamim. Isso está lá em Esther, capítulo 2, versículos de 5 a 7, certo? Você pode ir lá, Esther, capítulo 2, versículos 5 a 7, vocês vão ver que Mordecai e a rainha Esther, ou rainha Hadassa, eram da tribo de Benjamim. E finalmente, no Novo Testamento, o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, que todo mundo conhece, que também afirma ter vindo da tribo de Benjamim, como a gente já viu lá em Romanos, capítulo 11, versículo 1, e Filipenses, capítulo 3, versículos de 4 a 5. Bom, além disso, conforme comentado anteriormente, após a substituição de Judas Iscariotes, que era o único apóstolo da tribo de Yahudá, os 12 apóstolos também
eram da tribo de Benjamim, porque foi substituído, né? Nos últimos dias, haverá dois tipos de benjaminitas, né? Que são personificados pelos dois grandes Shaús. Lembrando que tudo isso que eu estou falando aqui, pessoal, é um estudo, são vários estudos, né? Mas tem um estudo principal e outros estudos secundários que eu traduzi para o português e eu compilei ele de uma forma aí para ficar fácil para todo mundo, certo? Pois bem, então isso aqui vem de um estudo, não é exatamente como eu penso, mas vem de um estudo aí. O primeiro é o rei Saul, né? A epítome da natureza pecaminosa e sua guerra contra Elohim de Asher, que recebeu um reino e o perdeu. Esse é um tipo de benjaminita. Ele coloca aqui nessa análise. E o outro é Shaul, o apóstolo Paulo, cuja natureza foi mudada por Yahweh, deixando de ser um fariseu assassino para se transformar em um apóstolo da graça. O apóstolo Shaul é um exemplo, o apóstolo Paulo é um exemplo do que Yahweh pode fazer com aqueles que veem o Messias Yahushua com fé. E por isso ele recebeu a tarefa de ajudar a construir o reino de Yahweh. Pois bem, os benjaminitas nos últimos dias, então. O Messias Yahushua disse à sua congregação para o quê? Vigiar e orar, sempre, porque quanto a estas coisas que vedes, dias virão, em que não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Está lá em Lucas, capítulo 21, versículo 6. Inclusive, isso uma hora a gente vai discutir. Eu penso particularmente que aquele muro que a Hillary Clinton vai lá, o Muro de Lamentações em Jerusalém, vai lá um monte de presidentes, colocar uma bandeirinha lá, colocar uma mensagenzinha. Eu não tenho entendimento, meu particular, que aquele muro é o muro do templo. Porque o Messias disse, não vai sobrar pedra sobre pedra, não vai sobrar nada. Nenhuma pedra sobre pedra. Então, assim, tem pessoas que entendem que aquele é o muro de volta do templo. Eu tenho dúvida se aquele é o muro de volta do templo. Porque eu penso que não sobrou pedra sobre pedra. Então, há uma controvérsia aí, porque se passaram 2000 anos e a gente não sabe exatamente. A gente não estava lá para confirmar as coisas, né? A gente não sabe se houve uma outra construção, o que foi. Mas tudo bem, isso é um outro assunto, uma outra história, uma outra hora. Bom, isso que o Messias falou foi uma profecia sobre o cerco que seria feito em Jerusalém por Tito anos mais tarde. A congregação advertiu Yahudá, Levi e Benjamim, cumprindo a profecia de Jeremias, mas Yahudá e Levi não deram ouvidos, né? Segundo historiadores, mesmo antes do cerco a Jerusalém, Tito permitiu que as pessoas escapassem e os seguidores do Messias Yahushua, que eram galileus ou benjaminitas, né, no caso, obedeceram às palavras do Messias e fugiram para Pela, migrando eventualmente para a Ásia Menor para se juntarem aos seus companheiros benjaminitas que já ficaram lá, certo? Por isso acredita-se que os seguidores do Messias, com a bênção de Benjamim, serão sensíveis, terão sensibilidade para o chamado de Yahweh para fugir de determinado lugar antes que esse lugar seja destruído nos últimos dias, sendo que isso já foi visto no passado em Jeremias, capítulo 6, versículos de 1 a 23, onde diz o seguinte, olha só, Jeremias: fugi para a salvação vossa, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém, e tocai o chofar em Tecoa, e levantai um sinal de fogo sobre Bet-Haquerem, porque do lado norte surge um mal e uma grande destruição. A formosa e dedicada congregação, a filha de Sião, mas contra ela virão pastores com seus rebanhos. Levantarão contra ela tendas em redor, e cada um a pastará no seu lugar. Preparai a guerra contra ela, levantai-vos e subamos ao pino do meio-dia. Ai de nós! Já declina o dia, e já se vão estendendo a sombra da tarde. Levantai-vos e subamos de noite, e destruamos os seus palácios, porque assim diz Yahweh Tsevaot: cortai árvores, e levantai trincheiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser castigada. Só opressão há no meio dela. Como a fonte produz as suas águas, assim ela produz a sua malícia, violência, estragos se ouvem nela, enfermidade e feridas há diante de mim continuamente. E corrige-te, ó Jerusalém, para que o meu espírito não se aparte de ti, para que não te torne em assolação a terra não habitada. E assim diz Yahweh Tsevaot: diligentemente respingarão os resíduos de Asharel, como uma vinha, tornando a tua mão
como o vindimador aos cestos. A quem farei e testemunharei para que ouça. Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra de Yahweh é para eles coisa vergonhosa e não gostam dela. Como é que é? A palavra do Criador Yahweh, a Torá, é o quê? É vergonhosa e não gostam dela. Nossa, como parece com os dias de hoje, hein? Como parece com os dias de hoje. As pessoas têm vergonha da palavra do Criador, essa é a verdade. Por isso estou cheio de furor de Yahweh, estou cansado de o conter. Derramá-lo-ei sobre os meninos pelas ruas e na reunião de todos os jovens, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com que está cheio de dias também. E as suas casas passarão a outros, como também as suas herdades, e as suas mulheres juntamente, porque estenderei a minha mão contra os habitantes dessa terra, diz Yahweh. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Porventura envergonham-se de cometer abominação? Não. Olha só, até os dias de hoje, as pessoas têm vergonha da palavra do Criador Yahweh, têm vergonha da Torá, certo? Mas tem vergonha de cometer pecado? Tem vergonha da abominação? Não. Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem, no templo em que eu os visitar, tropeçarão, diz Yahweh. Deixa eu falar uma coisa aqui, pessoal. As pessoas têm vergonha da palavra do Criador Yahweh. Tem vergonha de usar mini saia na igreja? Não. Tem vergonha de usar roupa imodesta, mostrando os decote enorme ou coisa do tipo? Não. Tem vergonha de cometer adultério? O homem cometendo com adultério com a mulher do amigo ou coisa do tipo? Isso não tem vergonha, percebe? É exatamente o que está dizendo aqui. Assim diz Yahweh: pondem-vos no caminho e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Como é que é? Perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Onde está o bom caminho? Está na modernidade? Não. Está nas veredas novas? Não. Está nas veredas antigas. Isso é uma coisa que o pastor Dal sempre fala muito. A gente tem que olhar a cultura antiga dos israelitas, as veredas antigas, para seguir essas veredas. E andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele, não andaremos nesse caminho, não queremos. Até hoje é a mesma coisa. Também pus atalaias, os tocadores de chofar, coloquei atalaias sobre vós, dizendo, estai atentos ao som do chofar, do toque do chifre do cordeiro. Mas dizem, não escutaremos, isso não vai dar nada. Portanto ouvi, vós, nações, informa-te tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me venha o incenso de Sabá e o melhor cana aromática das terras remotas, para quê? Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Portanto, assim diz Yahweh, eis que armarei tropeço a este povo, e tropeçarão neles pais e filhos juntamente. O vizinho e seu companheiro perecerão. Assim diz Yahweh, eis que um povo que vem de uma terra do norte, e uma grande nação, se levantará das extremidades da terra. Arco e lança trarão, são cruéis, e não usarão de misericórdia. A sua voz rugirá como o mar, e em seus cavalos virão montados, dispostos como os homens de guerra, contra ti, ó filha de Sião. Homens maus, que até hoje as pessoas idolatram, os homens maus, elas idolatram. Pois bem, olha só. Mas depois de toda essa história que a gente viu aqui, vamos no início. Olha aqui no início, diz o quê? Ele está avisando logo no início quem? Os filhos de Benjamim. Olha que lindo isso. Fugir para a salvação vossa, filhos de Benjamim. Esse negócio está complicado aqui. Ele avisa os benjaminitas para sair primeiro, certo? Ou seja, os seguidores, olha só, os seguidores do Messias com a base de Benjamim, diz aqui, serão sensíveis ao chamado de Yahweh. Eles sabem o momento de sair do local antes. O Messias falou, sai de Jerusalém. Os benjaminitas fizeram o quê? Vazaram, saíram fora.
Aqui é a mesma coisa, Jeremias fala, ó, filhos de Benjamim, saiam fora. O que os benjamitas fizeram? Não, vamos sair fora, que a gente já foi quase extinto já. Tipo assim, estamos saindo. O Criador falou, o Criador Yahweh falou, a gente tá indo embora. Acabou, certo? Pois bem, então eles têm essa sensibilidade. Agora, resumindo aqui as bênçãos de Benjamim. Primeiro, a gente já começou lá na parte 1. Filho da minha mão direita. Ou seja, é uma arma de poder na mão do governante, do príncipe, certo? Os benjaminitas. Disposto a lutar com a mão esquerda. São os canhotos, também tem os canhotos juntos, né? Lutará como um lobo selvagem contra Satanás ou a besta. Ajudará a libertar os cativos de Satanás. Disposto a deixar o seu irmão amado, de pai e mãe, Yosef, para ficar ao lado do seu Redentor, Yahudá. O Messias vem de Yahudá, lembre-se. Benjamim ama muito. Imagina o amor que Benjamim tem pelo seu irmão, Yosef, que ali está representado nas tribos como Efraim e Manassés. O amor que ele tem por Yosef. Yosef chorou com Benjamim. Foi o primeiro a abraçar, certo? Mas se você for ver, o que aconteceu quando houve a divisão do reino? Benjamim ficou com Yosef no norte. Benjamim ficou com Yahudá. Olha só o nível de lealdade que tem dos benjaminitas. Pois bem, disposto então a deixar o seu amado, seu irmão amado de pai e mãe Yosef, Efraim e Manassés, para ficar do lado do seu Redentor e Yahudá. Disposto a ser mão direita do rei, guardião e defensor do templo, cuidador da luz de Jerusalém, o altar de incenso e a menorá que nunca saem do templo, certo? Discípulo e apóstolo, mártir como o apóstolo Paulo, fiel ao leão da tribo de Yahudá até o fim. Revelará Yahushua HaMashiach aos Yahudins e ao resto do mundo nos últimos dias, como vem pregando o evangelho desde o tempo dos apóstolos. Benjamim é amado. Amado por quem? Amado pelo seu pai Jacob. Certo? Amado pelo seu irmão Yosef, que foi uma prefiguração do Messias, visto que foi um irmão que morreu e ressuscitou, certo? Parecia que morreu e no final ressuscitou ali, apareceu de novo Yosef, né? Prefiguração do Messias. Amado por seu irmão Yahudá, que estava disposto a morrer por ele. Amado por seus outros irmãos todos. E amado pelo Criador Yahweh, como está em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 12. E para finalizar, a gente vai lembrar algumas coisas aqui. Então, primeiro, Deuteronômio, capítulo 33, versículo 12. E de Benjamim disse: o amado de Yahweh habitará seguro com ele. Todo dia o cobrirá e morará entre os seus ombros. A bênção de Moisés para Benjamim. Próxima, Gênesis 49, versículo 27. A bênção de Jacob. Benjamim é lobo que despedaça, lobo selvagem, que pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Está se preparando no tempo que pode comprar e vender, para depois que não poder ajudar também. E outra, 1 Reis, capítulo 11, versículo 36. E ao seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Uma lâmpada diante de mim. Darei uma tribo para que Davi tenha uma lâmpada diante de mim. E lembre-se que o Messias fala que o evangelho é o quê? Luz. Certo? A gente não pode esconder a luz, a gente tem que pôr ela no lugar alto. Você sabe qual a distância que uma simples chama de vela consegue iluminar? O olho humano, segundo as pesquisas mais conservadoras, tá? Tem umas mais liberais que pensam que é mais longe, mas as mais conservadoras diz que o olho humano consegue ver uma vela a 3 km de distância. Quase 3 km de distância no escuro, o olho humano consegue ver uma vela. Uma vela, aquele pontinho de luz que cada benjaminita pode passar para cada pessoa, despertando ela para a vinda do Messias. E quem que é o nosso chefe? O chefe, o rei sobre Yasharel, o Criador Yahweh, que tem quem? O seu filho, o Messias Yahushua HaMashiach, que é o melhor do que a gente consegue ver do Criador, é o Messias, certo? Esse presente maravilhoso que a gente tem. Pois bem, é isso, pessoal. Aqui é só o tempo de revisão e tudo mais, é só isso.
A gente finaliza por aqui esse estudo sobre a tribo de Benjamim. Espero que algumas pessoas aí tenham se identificado com a tribo de Benjamim. Quem não se identificou, aguarde os próximos estudos. A gente vai falar sobre a tribo de Yahudá, Zebulon, né, que é essa famosa também, Isacar. A gente vai tentar falar aqui ao longo do tempo sobre todas as tribos. É fácil? Não. Eu tenho estudos prontos, mais ou menos prontos, tá? Que eu consigo compilar com facilidade nos próximos meses, né? Talvez em 2023 eu consiga colocar o estudo de Yahudá, o estudo talvez o estudo de Zebulon, o estudo de Isacar, talvez, muito forçando a amizade, o estudo de Levi, mas eu acho que pelo menos Isacar, Zebulon e Yahudá eu acho que eu consigo. Show! Não estou dando garantia, não estou prometendo nada. Por enquanto a gente começa aqui com a tribo de Benjamim, tá bom? Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Esses vídeos foram longos, mas eu espero que valha a pena, tá bom? E lembre-se, lá no vídeo 1, na parte 1, eu expliquei por que é importante a gente saber, entender as 12 tribos de Israel, que a gente traduz agora, né, na melhor tradução que tem lá da Sefer, como Yasharel, tá bom? Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e a todos os benjaminitas que estão assistindo aí também. Por hoje é isso. Até mais.